Esse tema me veio muito na cabeça. Alguns de vocês, alguns dos que estão aqui, sabem que eu faço um trabalho de evangelização numa outra casa, né? Evangelização infantil. E semana retrasada foi esse tema para nossa turminha: Lei de Justiça, Amor e Caridade. Então, para vocês terem ideia, que é uma aula de evangelização que tem o tema, né, que tem o começo, meio e fim. Por quê? Porque a gente tem que lembrar que a gente está evangelizando espíritos, não somente crianças, né? Que fala, não, é uma aulinha, vai lá, fica pintando enquanto o papai e a mamãe vão lá na palestra e tomam o passe, certo? Então é importante a gente saber, quando a gente traz as crianças lá para a evangelização, é porque também tem uma educação moral por trás disso. Não é só para vir pintar. Então tem uma história, que tem um conteúdo, e isso que eu vim trazer para vocês, né? Então assim, Lei, Justiça, Amor e Caridade. Aí eu fiz uma adaptação aí para as 3 revelações, tá? Então eu vou falar um pouquinho para vocês. Deixa eu colocar aqui. Dá para ver? Dá. Aí eu pergunto, primeira revelação, justiça. Quem é esse carinha aqui? Moisés, muito bem. Moisés, nós, de acordo com os estudos com a doutrina espírita, ele foi quem trouxe a primeira revelação. Ele veio mais ou menos 1.300 anos antes de Cristo, né? E para quem não conhece a história de Moisés, é muito bacana. E dá para conhecer um pouco, assim, superficialmente, com aquele filme da Disney, O Príncipe do Egito. Tá? Então, quem quiser conhecer um pouco mais a história dele, pode assistir esse filme, mas o ideal, como já estamos todos grandinhos aqui, qualquer coisa dá um Google e procura direitinho para saber a história dele, tá? Ele era um hebreu, né? Então, naquela época, o povo hebreu já era escravizado e tinham eles nasciam muitos homens, muitos meninos, né? Muitas crianças do sexo masculino. E chegou uma hora, o faraó falou, não, pode parar. Todas as crianças que nascerem do sexo masculino serão assassinados, né? E aí, um belo dia, nasceu Moisés. A mãe dele o escondeu por 3 meses. E quando estava em 3 meses, colocou ele lá numa cestinha e colocou na água. Quem achou foi a filha do faraó. E ela sabia que se o pai achasse, se o pai soubesse, ia mandar matar. O que ela fez? Ela pediu para a ama lá, para a serva dela, cuida dele e quando ele estiver maior, você traz ele de volta. E foi isso que aconteceu. Trouxe ele de volta. Só que quando trouxe ele de volta, ele já estava grandinho, o pai dela ele não se opôs. Ele falou, ok, será criado como seu filho. E assim ele ficou, né? Até os 40 anos. E aí quando ele estava com os seus 40 anos, ele, por um excesso de fúria, de raiva, ele matou uma pessoa. E aí ele teve que fugir para não ser preso. E nessa fuga dele, ele começou a perguntar o que ele fez, porque o povo, ele que veio do povo hebreu, porque o povo hebreu era tão escravizado, era tão judiado. E ele teve até nessa época, gente, ele já era um médium, né? Porque todos nós somos médiums, né? Uns com a mediunidade mais aflorada, outros não. E aí ele já tinha todas as informações do que ia acontecer e do que ele vinha para falar, né? Então, o que Moisés trouxe? Ele ajudou a afirmar o monoteísmo, né? A ideia do Deus único. Porque naquela época tinha o Deus da água, o Deus do ar, o Deus do fogo, o culto a vários deuses. E com isso tinham muitos sacrifícios também, né? De animais,
várias coisas. Então ele trouxe, peraí, vamos juntar todo mundo aí, Deus é um só. Foi Ele que criou todos nós. Naquela época o povo não era muito civilizado, né? Era uma desordem. Então quem imperava? Quem tinha dinheiro. Quem não tinha era visto como, lixo, né? Então era a lei dos poderosos. Eles faziam, eles mandavam, eles desmandavam. E o que ele veio trazer? Ele veio trazer para a gente as bases da justiça, né? Os direitos e os deveres. E ele trouxe aquela lei de talião. Então, olho por olho, dente por dente. Então, era assim, se eu matei alguém, ou eles me matam, ou matam alguém da minha família. Se eu roubei, cortavam-se as mãos. Para quê? Para trazer um pouco mais de civilidade para aquela população da região, tá? Depois disso, ele foi até o faraó e até comentou, olha, vão vir, eu preciso que você liberte o meu povo. E ele falou, imagina, quem é você para falar que tem que libertar alguém? Tá bom, então virão as 7 pragas. E vieram as 7 pragas, ok, depois o faraó falou, ok, tudo bem. Liberta o seu povo, pega o seu povo e vai embora. E aí vocês depois veem um pouco mais da história de Moisés, que aí quando ele abre lá o mar e eles passam, ok. Eu falei que ele estava com 40 anos. Quando ele foi para essa peregrinação com o povo hebreu, no começo, ele trouxe para a gente os 10 mandamentos. Quem lembra dos 10 mandamentos? Não? Vai, gente, cada um fala um. Amar a Deus sobre todas as coisas. Não furtar. Não matarás. Honrar pai e mãe. Não cobiçar a mulher do próximo. Guardar domingos e festas. Não tomar seu santo nome em vão. Não pecar contra a castidade. Não levantar falso testemunho. E não cobiçar as coisas alheias. Eu não falei na ordem, mas fui complementando, tá? E aí, logo no começo, depois ele ficou indo para a Terra Prometida por 40 anos até chegar à Terra Prometida. E, para minha surpresa, quando eu fui estudar, ele morreu aos 120, mais ou menos aos 120 anos, porque ele ficou 40 anos lá. Ele ficou 40 anos chegando até a Terra Prometida, e depois ele ficou 40 anos para poder tentar manter a civilidade e fazer essa questão essa lei de talião no povo hebreu. E aí eu fui no livro Caminho da Luz, ele explica um pouco o porquê de cada povo na história. E por que foi escolhido o povo hebreu para essa jornada? Porque o povo hebreu era um povo que tinha muita fé, sabe? Era uma fé que eles acreditavam. Era quase que uma fé cega, sabe? Mas eles acreditavam e eles iam. E naquela época a gente precisava dessa fé cega para arrebanhar ovelhas, né? E aí, depois desse tempo passando, né? 1.300 anos, quem veio? Trazer a lei do amor, do carinho, né? Então veio Jesus. E Jesus, quando ele veio para a Terra, né? Veio reencarnar, ele falou assim: eu não vim destruir a lei, porque eles pensavam que ele veio para poder afrontar os reis, né? Ou para deixar essa lei do olho por olho, dente por dente, para fora, para deixar de lado. Mas ele falou, não, eu não vim para destruir, eu vim para aperfeiçoar as leis.
né? Aí ele veio, naquela época de Moisés, tinha muito apego material, então tudo era dinheiro, tudo eram os bens materiais, tudo eram as moedas de ouro. E Jesus veio para nos ensinar, naquela época já, a ser e não a ter somente. Para a gente valorizar o que o homem tem dentro, não fora. Então, ele trouxe a redução, trouxe a ideia de reduzir o apego material, né, para valorizar realmente as coisas importantes. Não as coisas que a gente, a hora que desencarnar, agora, né, que a gente sabe que é desencarnar, que vai ficar aqui. E aí, ele resumiu aqueles 10 mandamentos em apenas 2. Quais são? Agora você... E amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se a gente amar o próximo, a gente rouba? A gente peca contra a castidade? Ou a gente cobiça o homem ou a mulher do outro? A gente mata? Não, né? Então, resume tudo no que o que eu não quero para mim, eu não desejo para o outro. Não é assim? Por quê? Porque ele trouxe a lei do amor. Ele trouxe amar os vossos inimigos. É fácil. Mas quem disse que a gente tem inimigo? Às vezes a gente tem algumas pessoas que são um pouco mais difíceis. Mas quem garante que lá numa outra encarnação, eu não fui essa pessoa difícil para essa pessoa? Eu me ponho muito nessa situação, quando de repente, às vezes tem uma pedrinha no meu sapato, eu olho e falo, gente, e aí, o que eu fiz? Eu me ponho nessa, eu falo assim, gente, o que eu fiz? Às vezes tudo bem que eu não sou, né? Eu tô aqui para falar para vocês da doutrina do Evangelho, tá? Não sou perfeita, não façam o que eu falo, mas não necessariamente façam o que eu faço, tá? Porque a gente está aqui, muitos deles aqui, a maioria chegou antes de mim, e eu cheguei um pouco antes de alguns de vocês. Mas todos nós estamos aqui encarnados. Se estamos encarnados, estamos para aprender. Não é? E aí, ele vem falar do perdão e do arrependimento verdadeiro, nessa questão do amar os nossos inimigos. E aí ele trouxe, o meu reino não é deste mundo. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência carnal. Alguém discorda disso? A gente pode tentar fazer o teste. Com alguns de vocês, claro, comigo não. E uma coisa importante que ele trouxe, além de todo esse amor, ele sabia que ele ia sofrer? Ele sabia que ele ia sofrer. Ele sabia que ele ia passar por maus bocados? Ele sabia. Mas ele estava disposto a ensinar através dos exemplos dele, para a gente aprender. Já ia falar uma coisa, mas eu vou falar depois. E aí ele virou e falou assim: enviarei o Consolador prometido. E aí eu estava lendo o capítulo 6 do Evangelho, que é bem interessante porque ele fala um pouco sobre essa questão do advento ao Consolador prometido, como se fosse uma prévia, tá? E ele fala assim: se vós me amais, guardai meus mandamentos, e eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Mas, quanto a vós, conhecê-lo-eis,
porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, ensinar-vos-á a todas as coisas e vos fará relembrar de tudo aquilo que eu vos tenha dito. Aí, para a terceira revelação, veio o... Ah, mas vocês estão muito sabidos. Exatamente. Veio o Espiritismo, né? Então, lá atrás, por volta de 1848, começaram alguns fenômenos mediúnicos, mesas girantes, tiptologia, que são aquelas batidinhas, sabe? Comunicação através de batidas, essas coisas. E aí vieram os estudos de Kardec, porque ele era uma pessoa ele era um renomado, né? Um professor renomado, cientista renomado, e tinha que vir alguém daquela época que tivesse esse nome para dar força ao Espiritismo. Ok. 1857 foi publicado o Livro dos Espíritos, né? E aí a gente tem os 5 pilares do Espiritismo. Vamos ver se vocês concordam comigo, né? Pra gente... Existência de Deus. Deus existe? Sim. Imortalidade da alma? Sim. Antes de nós sermos seres humanos, né, filhos dos nossos pais, na verdade nós somos espíritos, filhos de Deus. Ok. Pluralidade das existências. Reencarnações. Certo? Pluralidade dos mundos habitados. Só existe a Terra? Ok. Há muitas moradas na casa de meu pai. Deus não ia criar vários planetas para deixar lá bonitinho a nossa Via Láctea, o Sistema Solar, certo? Então, independente da matéria, tá? Existe vida nos outros planetas também. E a comunicabilidade dos espíritos? Existe? Ok, mediunidade. Aí vem o Espírito da Verdade e fala pra gente assim: o Espiritismo vem, no tempo marcado, cumprir a promessa do Cristo. O Espírito de Verdade preside a sua instituição, chama os homens à observância da lei e ensina todas as coisas, em fazendo compreender o que o Cristo não disse senão por parábolas. O Cristo disse: que ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porque fala sem figuras e sem alegorias. Ele ergue o véu deixado propositadamente sobre certos mistérios. Vem, enfim, trazer uma suprema consolação aos deserdados da terra e a todos aqueles que sofrem, dando uma causa justa e um fim útil a todas as suas dores. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas, que faz o homem saber de onde vem, para onde vai e por que está na terra. É um chamamento aos verdadeiros princípios de lei de Deus e consolação pela fé e pela esperança. Quando a gente vem e a gente aprende essas coisas sobre o Espiritismo, é isso que a gente meio que entende. Essa questão de que existe algo que a hora que a gente começa a aprender sobre a doutrina, abre o nosso olhar para um outro horizonte. A gente começa a entender mais coisas que antes a gente pensava: mas por que eu passo por essa dificuldade? Por que eu estou passando por essa dificuldade? Quando nós deveríamos nos perguntar: para que estou passando por essa dificuldade? Saindo daquela posição de vítima, né? Porque quando a gente fala por quê,
é porque, não. Por que não? Porque eu não mereço isso. Gente, eu vou falar para vocês. Cada um tem o que merece. Inclusive, aquelas pessoas fáceis. Aquelas pedrinhas no sapato. Não é, Marilu? Então, assim, aí eu pergunto para vocês. Eu falei do Espírito da Verdade. E aí o Espiritismo trouxe pra gente uma coisa bem bacana. Falando que fora da caridade não há salvação. Mas o que é a caridade? Fazer o bem pro próximo. E sabe o que a gente pode falar? Caridade é o amor em ação. É o amor sendo praticado, vivenciado, não só falado da boca para fora. E aí essa caridade, gente, é material, mas também é a caridade imaterial. Sabe? É o sorriso, é o bom dia, é a gentileza. Sabe? Às vezes a gente fala, eu entro no elevador, muda, as pessoas entram e continuam mudas. Gente, que derrota. Você vai entrar no elevador, você está sozinho? Ok. Se entrar alguém, bom dia. Se a pessoa respondeu, ok, maravilha. Se não respondeu, problema dela. Sabe? Você fez a sua parte. Não, mas ela não me respondeu, não vou falar nunca mais. E aí? Quem está pegando a energia de quem nessa história? Não é? Então vamos ser mais gentis com as pessoas. Vamos dar mais atenção para as pessoas. A gente não gosta de atenção? Só que, gente, vamos pensar bem. Eu vou dar atenção para aquela pessoa, mas ela só reclama. Será que a gente também não reclama? Será que quando a gente está falando, nossa, hoje está muito frio? Tá mesmo. Nossa, mas olha, eu vim sem blusa. Porque tá calor. Nossa, mas tá muito calor mesmo. Será que não falta a gente agradecer um pouco mais? Será que o que sobra pra gente, que a gente tem não é excesso de milagre e a gente esquece de valorizar as coisas que a gente tem? Sabe? Às vezes eu falo, nossa, eu amanheci com uma dor de cabeça. Se eu ficar falando para as pessoas que eu estou com dor de cabeça, a dor de cabeça vai passar? Eu só vou ser mais chata, né? Mas eu tenho um remédio que eu posso tomar. Então vá, de repente, pega o seu remédio, se você quiser, tome, dor de cabeça passou. Mas aí eu pergunto, e aquela pessoa que é moradora de rua e ela tá com dor de cabeça porque ela tá com fome? E aí? Todo mundo ficou quieto, né? Eu tô falando porque, gente, tudo que eu tô falando é uma reflexão, sabe? Para todos nós. Por que eu tô falando isso para vocês? Porque aí eu vou perguntar assim. Então, estamos aqui, lei, justiça, amor, né? A verdade, que aí que o Espiritismo bate bem nessa parte de caridade. E aí eu pergunto, nós estamos tão atualizados quanto à ordem das revelações? Nessa época aqui de Moisés, nessa época aqui de Moisés, era olho por olho, dente por dente. Ok. Estamos já um pouco melhores. Veio o amor, né, com Jesus. Depois veio a verdade ali com o Espiritismo. Mas a gente consegue seguir tudo que tem no Espiritismo? Não, né? Então, por isso que a gente tem que ter... essa é uma reflexão somos nós conosco, sabe? É uma reflexão íntima, é uma reforma íntima, tá? Aí,
eu trouxe para vocês uma experiência. Quando eu dei essa aula lá na evangelização, eu fiz essa experiência do arroz. Eu fiz o arroz de manhã, e aí eu coloquei em 2 potes, né? Essa aqui vocês vão ver que vai ser uma ilustração. Eu coloquei 2 potinhos de arroz, normal, e aí eu falei para as crianças que elas iam falar coisas boas para um arroz e coisas ruins para o outro arroz, tá? E aí elas foram falando, o que a gente pode falar para esse arroz? Ai, você é fedido, ninguém quer te comer, você é um idiota. Elas foram falando, né? Então, esse aqui é um exemplo, não é a minha ainda, tá? Que eu esqueci de tirar foto da minha, eu só filmei, vocês vão ver a foto. Então, assim, e eles foram me falando, eu fui anotando, e aí, a hora que eu fui colando, eles foram falando, ia passando de um em um, e falando, e colocando aquela energia, sabe, no arroz. Tanto do bom, do positivo, do ruim, como do positivo. Ai, você é saudável, você é delicioso, você é perfeito, você é muito nutritivo, sabe? E aí, eu fechei, lacrei e deixei no armário lá do GEDEM por 1 semana. Aí na semana seguinte, que foi sábado agora, eles chegaram empolvorosos. E o arroz? Eu já tinha até esquecido do arroz. Aí depois no final da aula, eu revezo com uma outra pro, né, nessa turma. Aí eu falei, no final da aula a gente vê. Essa aqui é uma da internet, tá? Ó, dá pra todo mundo ver? O arroz bom, isso depois de 1 semana, tá? E o arroz ruim. Eles ficaram no mesmo lugar. Aí eu falei assim, eu vou fazer isso, né? Vou ver o que dá. Aí eu fiz com as crianças, por isso que eu tô... Olha isso. Esse é o bom. Então é importante, saudável, melhor, bonito, delicioso, gostoso, legal, alegre, deixa forte. Olha como estava o arroz. Eles ficaram juntos, viu, gente? No mesmo local. Ele ficou embaixo, ele não apareceu nada. Em cima ele ficou uns pontinhos, mas quase nada. Aí esse aí, ó. Arroz feio. Era criança de 6 a 9, tá? 6 a 8, ó. Idiota, nojento, fofoqueiro, egoísta, tristeza. Olha o arroz. Juntou um pouco, mas vocês vão ver embaixo. Olha isso. Então, a gente tem que se preocupar com a energia que a gente emana para as coisas, né? Então, para as crianças lá, esse foi um exemplo para... mas como você faz as coisas que o papai ou a mamãe ou alguém pede? Você faz de bom grado ou você torce o nariz? Então, para a gente é a mesma coisa. Como que a gente fala com o próximo? Né? Então, lá na época de Moisés, ok, era tudo... Com Jesus, não. Ele trouxe uma forma mais carinhosa. A gente consegue falar com mais amor. A gente consegue dar uma bronca, mas com amor, com carinho. Sabe? E a gente tem que se preocupar com o que o outro está... como que o outro vai se sentir, porque eu gostaria de receber uma bronca muito enérgica? Normalmente não. Então por que eu vou fazer isso com o outro? Por mais que ele possa merecer, mas aí entra a questão do julgamento. Quem somos nós para julgar alguém? E aí, nessa parte, né? Será que a gente ainda não está muito nessa lei de Moisés meio animalizado, principalmente nessa época que teve aí de política, às vezes de futebol, um time, outro time, eu sou a favor de um candidato ou do outro. Gente do céu, eu vi tanta briga, sabe? Por quê? Pela falta de respeito à opinião do outro.
Se ele quer seguir tal pessoa, ok, seja feliz. E o que falta pra gente? A gente vibrar pelo outro, a gente vibrar por nós, sabe? Vibrar coisas boas, né? Mais amor. E aí eu pergunto, né? Aqui, para refletir. Será que realmente nós estamos nos empenhando em nos melhorar? De forma consciente, tá, gente? Não quando a gente vem aqui, nós já estamos alguns degrauzinhos ali, né, na nossa evolução melhor do que antes, ok. Mas a gente tem que fazer isso de forma consciente. Não é assim, não, eu tô indo lá na casa de oração. Aqui, gente, a gente parece que todo mundo tem auréola e asinha. É verdade. Porque vocês podem reparar, da hora que a gente entra, tá todo mundo sorrindo. Não é? Inclusive eu, quando vou recepcionar vocês. Mas a gente não sabe as tribulações que tem aí fora e como quando sai essa auréola, é lá fora. E é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que vir aqui aprender. Para quê? Para praticar lá fora. Para tirar essa questão do automático. Não, mas eu sou assim mesmo. Quantos de nós alguém fala alguma coisa pra gente lá fora e a gente fala, não, mas como que é? Galho torto não. Como que é? Pau que nasce torto morre torto. Pau que nasce torto não endireita. Pau que nasce torto morre torto. Gente, a gente está aqui, lei da evolução. A gente está aqui, precisa evoluir, precisa aprender, mas precisa colocar em prática. Porque nós já fomos cobrados pela espiritualidade, mas eu não faço mal para ninguém. Essa é a sua obrigação. Esse é o mínimo que você pode fazer, não fazer mal para ninguém. A sua obrigação, a sua missão é fazer o bem. Por quê? Porque cada um de nós fazendo um pouquinho, a gente junta um todo. E lembrando que assim, não são as palavras, sabe, que mostram por onde você tem que ir. São os exemplos que arrastam. Por que Jesus arrastava multidões? Porque ele vivenciava aquilo. E a gente tem uma coisa que, falando de Jesus, gente, 5 minutos só, tá? A gente tem uma coisa falando de Jesus que é, mas Jesus é muito longe. Será? Será que eu não posso melhorar 1% do que ontem? Será que eu não posso começar a tirar, quem usa relógio, tirar o relógio do braço esquerdo e colocar no braço direito, para perceber conscientemente, sair do automático e perceber esse consciente? Será que eu não posso mudar de caminho para eu poder prestar atenção em outras coisas? Porque eu tenho dessas, né? Às vezes eu chego nos lugares e eu não lembro nem como, por onde eu passei, como foi, eu sei que eu cheguei, porque é o automático. Né? Então vamos pensar, porque se a gente não tirar essa questão do automático, a gente não consegue mudar. A gente não consegue, porque de repente vem alguém que nos desagrada, a gente, explode. Aí depois vai no cantinho e se arrepende. Aí depois de novo, explodiu de novo. Vai no cantinho e se arrepende. Você tem que se aperceber antes de explodir. Não é fácil. Respira. Não é fácil, tá? E... eu só queria fazer uma... Deixa eu ver, peraí. E a gente vem falando do estudo, né? Então a Helenice, na palestra dela, ela veio falando do esforço pessoal. A Samantha também veio falar não dá para curar a causa. Quer dizer, não é possível curar a causa se você não fizer isso de forma consciente.
Porque você vai só amenizando o sintoma, tomando um remédio para o sintoma, mas lá atrás você não firmou, né? Não curou. Vibrar o bem para as pessoas, até para aqueles mais difíceis. Sabe o que eu uso, o que eu faço, gente? Gente feliz não enche o saco. Então vibra coisa boa, vibra coisa muito boa. Porque se a pessoa estiver feliz, ela não vai te importunar. Porque gente feliz não enche o saco, tá? Agora, eu queria fazer uma atividade com vocês, é coisa rápida. Eu preciso que vocês se levantem. É rápido. Vê se vocês conseguem. Quem não conseguir, dá um passinho para o lado, mas vocês vão virar para trás e vão tentar marcar o ponto onde você conseguiu levar a sua mão. Ponto máximo. Então vai assim, ó. Vai, o ponto máximo. Então olha onde você conseguiu marcar. Lembrou? Pode voltar para frente. Ai, até eu virei aqui. Vocês estão com pontos marcados, né? Fechem os olhos. Vocês vão imaginar que o corpo de vocês, ele é feito de elástico. Então, os seus braços, eles se estendem, eles se expandem, o seu corpo, ele sobe, ele estica, e as suas pernas vão crescendo, e você vai se estendendo, você vai se esticando, se esticando, se esticando, e você vai ficando extremamente elástico, uma borrachinha, e você vai conseguindo se expandir, se expandir, se expandir. Continuem de olhos fechados. E com esse continuar de olhos fechados, vocês vão fazer o mesmo movimento e virar. Virem. Até onde vocês conseguiram, o máximo que vocês puderem. Agora, assim, nessa posição, abre o olho. Quem conseguiu virar mais do que tinha virado antes? Vocês conseguiram virar mais? Esse é o exemplo do poder da mente. Olha como a nossa mente é extremamente poderosa. Eu não fiz nada, vocês acreditaram em vocês que vocês eram elásticos, que vocês eram feitos de elástico. Olha como a nossa mente é poderosa. Depende de quem a nossa mudança? De quem? É isso aí. Então, podem sentar-se, por favor. Obrigada. Agora... então assim, que nós possamos utilizar a nossa mente de forma consciente, buscando evolução moral, porque com isso a gente consegue enxergar no nosso irmão, enxergar no outro como verdadeiro irmão. E aí, quem sabe a gente pode ser digno de sermos chamados de cristãos. Vou deixar aqui 2 frases para vocês. Que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E pensem sempre, faça ao outro somente o que você gostaria que fizessem a ti. Muito obrigada.